mais estudante. Vai para ser profissional. Bom, pessoal, vamos lá. Desculpem o atraso. Posso estar abrindo. Desculpa não, pessoal. Obrigado. Cheguei na hora. Eu estava numa banca de manhã, ainda teve esse negócio do tempo aí de chave. A chave estava no lugar errado. Queria perguntar. Estava pendurado no lugar errado. A gente não consegue achar. Ele devolveu, mas ele botou no lugar errado. Enfim. Mas vamos lá. Então hoje a gente vai fazer. Eu quero na primeira parte da aula fazer ainda algumas observações sobre incomensuráveis, beleza? E na segunda parte da aula, algumas coisas ficaram faltando. E na segunda parte da aula a gente vai meio que mudar um pouco de assunto, vai andar historicamente alguns séculos para frente dos gregos para falar de negativos, né? Para falar um pouco vamos dizer assim, quando os negativos começaram a ser aceitos como números e as relações disso com o ensino, beleza? Aí semana que vem, lembrando, infelizmente não tem aula. Na outra semana tem aula, que é dia 20 ou 23, eu acho. E aí a gente vai falar de axioma de Peano e vai começar a formalizar essa parte, tá? Beleza? Bom, então a gente falou, né, sobre na aula passada sobre números e grandezas, né? Assim como eu disse também na aula passada. A gente falou, eu liguei isso aí. Sim. Beleza. A gente falou sobre números e grandezas de uma maneira assim, meio que inspirada nas práticas matemáticas gregas. Eu digo inspiradas porque a gente não pode dizer que a gente está reproduzindo a matemática grega, que seria uma afirmação anacrônica. Mas o objetivo aqui não é esse. É meio tirar a matemática contemporânea do seu lugar de possibilidade absoluta. Então o objetivo é deslocar a matemática contemporânea do lugar, não recuperar outras práticas exatamente como é. Então essa inspiração na matemática grega era para isso, beleza? Para fazer aquele exercício de pensar diferente de como a gente está acostumado a pensar. Sair da zona de conforto também, beleza? Então a gente se inspirou um pouco nessa separação que era bem característica da matemática grega entre, vamos dizer assim, o mundo dos números e o mundo das grandezas ou magnitudes, beleza? Tranquilo? Então o mundo dos números, isso também é uma tradução, né? Porque a gente faz tudo eu quero dizer o seguinte: a gente pode associar aquilo que os gregos chamavam de números, que é a palavra aritmos, ao que nós chamamos hoje de números naturais. Mas é complicado dizer que era o mesmo objeto, porque para dizer que é o mesmo objeto, a gente tem que considerar em que prática esse objeto se situava. Beleza? Né? Mas, enfim, o que os gregos chamavam de números era uma reunião de unidades, basicamente. E magnitudes ou grandezas eram coisas que tinham existência puramente geométrica. Então, essa que é a inspiração. Não havia, como há na matemática hoje, uma associação de grandezas com valores numéricos. Tá beleza? Então, um segmento era um segmento não era a medida numérica do segmento, uma área era uma região, uma área não tinha uma associação com o valor numérico que mede essa área, beleza? E aí a gente falou daqueles problemas de quadratura, que eram problemas de equivalência de áreas, aproveitando para lembrar que aquilo que nós chamamos hoje de teorema de Pitágoras tinha um papel importante nisso, de somar área, beleza, pessoal? Tá? Tranquilo? E aí, isso vai ser muito importante, porque a gente vai falar daqui para frente. Então, o que unifica, passando essa setinha aqui,
passando um pouco da matemática grega para a matemática contemporânea, beleza? Então, o que unifica números e magnitudes, como a gente faz na matemática contemporânea, é a fixação de unidades. Ou, em outras palavras, o ato de medir. Beleza? Então, o que é medir? É comparar uma grandeza com uma unidade e expressar essa comparação por meio de um objeto que a gente inventa e que a gente chama de número. Tá de boa, pessoal? Certo? E aí, feito isso, tudo vira um número. Tá beleza? Certo? Tá? E isso tem esse ato de medir tudo e interpretar tudo como número, tem as suas potencialidades, mas também leva uma coisa que a gente pode dizer que é um vício, né? Assim, e que eu acho que a gente fica muito assim, só conseguindo olhar desse jeito. Isso se manifesta muito na maneira como a geometria é ensinada, em geral, na educação básica, que é já dando as fórmulas, né? Já interpretando tudo como número. Então não tem essa discussão geral do ensino de geometria, que é o que significa medir, né? Então isso que a gente falou na aula passada. O que é uma fórmula de área, né? Uma fórmula de área é algo que tenta relacionar uma medida de área com medidas de comprimento, mas por meio de uma associação particular entre as unidades, né? Assim, então, uma unidade de comprimento associada a uma unidade de área. Até alguém falou, mas isso não pode medir com um triângulo? Pode, né? Assim, mas então a área não é a fórmula de área. A fórmula, e a gente quase que ensina assim, associando muito a área a uma fórmula de área. Então, a fórmula de área é uma coisa, eu quis chamar a atenção, que é uma coisa muito particular, que só é dessa maneira porque a gente tem uma associação muito particular entre a escolha da unidade de comprimento e da unidade de área, beleza, pessoal? Só recapitulando. Tá de boa? Lembrando que até o final da semana vai ter a primeira questão da avaliação, tá? Que eu vou botar lá no Google Classroom. Tudo é para responder lá pelo Google Classroom, tá? Que alguém já me perguntou isso, não é para mandar nada por e-mail nem por papel. Só por curiosidade. Eu não estou falando sobre esse tempo, né? Que a gente mandava, tinha que mandar um negócio para o Congresso, tinha que ir no correio mandar isso, muito louco. Pensava, fala. Professor, só por curiosidade, porque eu não sei se tem a ver, eu já ouvi que, mesmo com essa associação, né, até um certo momento, eu vou explicar para dizer o momento, né, até um certo momento, a álgebra e a geometria eram consideradas áreas dissociadas, porque essa associação veio com a geometria analítica. Sim, isso é uma interpretação, né? Assim, isso que a gente chama hoje de geometria analítica, quer dizer, na verdade, eu acho que, aproveitando o comentário do Diego, eu acho que é importante pensar que a divisão, a gente se apega muito à disciplinaridade, né? E a gente tem um modelo de escola que é muito disciplinarizada. E a gente se apega à disciplinarização tanto no campo da ciência, né, da produção científica mesmo, como na escola, como de novo, como uma única possibilidade. Mas essa organização disciplinar, o que é matemática e o que não é, o que é matemática e o que é física, que é muito recente. Na verdade, até pouco tempo atrás era tudo filosofia, beleza? E essa divisão aparece inclusive na história da UFRJ, né? Que as unidades que a gente tem hoje, Instituto de Matemática, Instituto de Faculdade de Letras, Instituto de História, tudo fazia parte da Faculdade Nacional de Filosofia, né? Então, o que é matemática e o que é física? O que é matemática e o que é filosofia? Antigamente não tinha essa divisão entre as áreas e dentro da própria matemática, né? Assim, agora, esse advento da geometria, que a gente chama de geometria analítica, com a contribuição, trabalho de vários matemáticos, aponta muito Descartes, né?
mas teve outros matemáticos que tiveram um papel importante para o advento do que hoje chama de geometria analítica. Tem a ver com uma mudança de paradigma na maneira de pensar na geometria mesmo. E uma coisa que estava muito em jogo era uma ideia de exatidão, né? Porque o Descartes falava, uma coisa que o Descartes falava é que era preciso quantificar a geometria, né? No sentido de você localizar as coisas no plano por meio daquilo que viria a se chamar coordenadas, né? Localizar numericamente. E ele falava que a geometria com a qual se operava até então euclidiana, né, assim, é uma geometria imprecisa, né, porque tudo era um triângulo. Mas que triângulo? Onde estão os esse triângulo? Beleza? Eu acho meio careta isso, mas tudo bem, só relatando. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, mas, bom, enfim, é importante pensar que essa disciplinarização é completamente artificial, tá? Onde acaba a matemática e começa a física ou a filosofia, né? É completamente... não é para se apegar muito a isso, beleza? Enfim. E aqui, isso é um negócio que tem no PowerPoint. Na segunda parte da aula eu vou querer ligar isso aí, com figurinhas, os números negativos. Mas vamos, depois de tempo. Olha só. Então o exercício aqui, para a gente, que eu acho que é importante e é relevante do ponto de vista do ensino, é tentar fazer o caminho inverso, né, para isso, beleza? Então, na aula passada, eu apresentei aquelas operações como uma forma de fazer esse exercício com números e grandezas. Beleza? Tranquilo? Tá? E aqui, quando isso vem para o lado de cá, a gente tem operações com números. Beleza? Tranquilo? E aí, quando a gente faz esse caminho inverso, a gente recupera as interpretações, ou a palavra que eu tenho usado, os significados diferentes. E esses significados diferentes, se a gente voltar para cá, para esse contexto do lado de cá, que é o contexto no qual nós não associamos números com grandezas, ou melhor dizendo, grandezas com números, beleza? Esses significados diferentes, eles são operações diferentes. Tranquilo? Então, os exemplos, o que eu quero dizer com isso? Os exemplos que nós vimos na aula passada, a gente falou aquela construção 1, beleza? Aquela construção 1 que eu botei, que é dados um segmento e um número, construir a dilatação, ali está justa a posição, mas é a mesma ideia, né? É esticar esse segmento, tranquilo? E a construção 2,
a construção dos dados dos segmentos construídos retângulos que os têm como lados. Eu escrevi que os tem esse segmento, né? Então, construir a dilatação de AB por K, né? Que você tem um segmento aqui, um número K, e você vai tipo dilatar, multiplicar por 2, alguma coisa assim, beleza, pessoal? Tá de boa? Então, por que eu estou falando que se a gente está pensando desse lado de cá, do lado das operações entre números e grandezas, beleza? Desse lado de cá, onde a gente não faz essa passagem, a gente não associa grandezas como números, eu estou falando que essas coisas aqui são construções diferentes, são operações diferentes. Por que são operações diferentes? São construções geometricamente completamente diferentes. Tranquilo? Então, o que define, por que eu estou dizendo que são operações diferentes? Porque os objetos operados são diferentes. Beleza? Tranquilo? Tá? Numa, a gente está trabalhando com um segmento e um número e o resultado é um segmento. Na outra, a gente está trabalhando com 2 segmentos e o resultado é um retângulo, é uma área. Beleza, pessoal? Tá? Então, eu estou dizendo que são operações diferentes porque a natureza dos objetos que estão sendo operados são diferentes uma para a outra. Beleza? Aí, quando a gente unifica, quando a gente mede, tudo vira número. Então, essas duas operações que em origem são diferentes, elas ambas viram são interpretadas, né, como multiplicação. Beleza? Tá? E aí, esse movimento de voltar para cá é para a gente recuperar o significado dessa multiplicação. Tá? O significado da multiplicação, o que eu estou chamando de significado no meu livro, que eu não sei se essa palavra é boa também, mas o significado das operações é determinado pela natureza das grandezas com as quais se opera originalmente, que dá origem àquela operação. Então, com isso, a gente consegue reconhecer um significado que eu chamo de interior e o exterior. Então, o que eu chamo de interior é quando não tem mudança de natureza. Então, é 3 metros vezes 2. Esse 2 não é uma grandeza, é só um fator. E o resultado é 6 metros. E o exterior é 3 metros vezes 2 metros e o resultado é 6 metros. Então tem uma mudança de natureza. E aí isso tem várias reflexões que eu acho que são legais para a gente pensar na maneira como a gente ensina. Por exemplo, a ideia é que a adição e a subtração são sempre interiores. E a multiplicação e a divisão não. Beleza, pessoal? Isso tudo recapitulando. Tranquilo? Tá? Agora, continuando, algum comentário sobre isso? Mais boa? Isso tem a ver também com, por exemplo, alguns alunos têm muita dificuldade de entender o metro quadrado. Você multiplicou então o m vezes o m, aí por isso que ficou o metro quadrado. Isso. Aí tem que explicar, não, é porque a gente está falando de uma outra situação. Isso tem a ver com isso? Tem a ver com isso, exatamente. Então essa observação é bacana, né? Porque os alunos às vezes têm dificuldade, é de novo aquela coisa que eu sempre falo, né? Assim, o aluno que tem esse estranhamento tem toda razão de ter esse estranhamento, que é aquilo que eu estava falando no começo da aula. Nesse caso aí, o metro quadrado, a gente está inventando uma nova unidade. Entendeu? Então a gente está pegando metro por metro, então fazendo uma multiplicação exterior do comprimento e inventando uma nova unidade para medir o resultado. Então é uma coisa assim, e a gente quer que o aluno aceite logo. Ou não? Na hora que você vai ensinar as operações com polinômios, também. Sim. Por que ele faz aquela confusão de, às vezes ele soma 2A com 3A e bota 5A ao quadrado? Essa coisa de saber o que pode somar, o que não pode somar, ou por que tem que multiplicar, né, não sei o que, também a mesma dificuldade. Né? Isso aí. Tem vários que falam assim, eu tenho um x mais x ao quadrado.
Isso. Aí ela não pode somar o x com o x. Ah, mas e se o x for 2? Isso aí. Aí você já atribui um valor. Aí pode. Você vai somar, né? Porque eles têm essa coisa. As naturezas diferentes, né, cara? É difícil deles entenderem. Muito difícil. E a própria palavra elevar ao quadrado tem isso, né? Que é pode geometricamente um quadrado. Se vocês pegarem textos didáticos até não muito antigos, a nomenclatura é assim, eles não falam, eles não sei direito como é que é, mas eles falam da natureza das variáveis quando você faz, eles não abstraem as operações na natureza das grandezas, como a gente faz hoje. Beleza? Bom, aí o que é? Aí ela vai ficar pequeno, tem o segmento. Ele não cai. Só tem um negócio aqui. Aqui é o K. Beleza? Uns anos atrás, tem um aluno que chegou para mim e falou assim: como é que eu transformo um metro cúbico em metro quadrado? Como ele já era do ensino médio, aí eu falei assim: só se a gente der uma porrada no cubo, tratar isso para ele virar um quadrado. Ele começou a rir, aí eu comecei a falar: são objetos completamente diferentes, né? E você vê como é que eu transformo. Era só dividir por metro? Eu falei: não tem como você transformar metro cúbico para metro quadrado. Não tem, são completamente diferentes, distintos. E aí, eu acho que tem uma observação interessante, porque esse significado aqui tem a ver com esse aqui, interior, tem a ver com comparação. No exterior, não. Porque isso aparece quando a gente volta para a divisão, né? Porque aqui a gente tem dois tipos de divisão, que é como repartição como medida, e ali a gente tem divisão como taxa. Divisão como taxa não está associada a uma ideia de comparação. Porque você não pode falar que 60 km por hora, que vem de uma divisão entre comprimento e tempo, é uma comparação do comprimento com o tempo. Mas quando você divide 10 metros por 5 metros e o resultado é 2, você está comparando 10 metros com 5 metros. Está dizendo que 10 metros é 2 vezes maior. Agora, só faz sentido comparar grandezas de mesma natureza. E eu acho que tudo isso, esse exemplo que o Ronaldo falou, tem a ver com isso. Tudo isso fica perdido na maneira como a gente ensina. Beleza? Então não é que a gente tem que ficar o tempo todo pensando na natureza das coisas. Mas também a gente não tem que deixar de pensar nunca, que é como a gente faz. Né? E na física se pensa nisso, né? E na matemática não. Eu acabei de corrigir uma prova de cilindros, e aí uma das questões pedia um comprimento lá do cilindro, a segunda uma parte de área e a outra de volume. O menino botou metro quadrado em tudo. Metro quadrado. E aí eu gosto de corrigir, isso só dá para fazer em escola pública, ainda dá para fazer. Eu gosto de corrigir trazendo cada um para sentar as funções pequenas, senta comigo e eu vou conversando o que elas pensaram para poder dar. Na escola particular, se você for corrigir em sala, você é demitido. Também tem isso. Eu também gosto de fazer isso. Mas, enfim, agora, para fechar essa parte, eu queria botar uma construção 3 aqui, tá? E chamar a atenção para uma coisa que eu acho que é bem importante, que ajuda a dar uma fechada nisso na nossa cabeça, eu acho. Então, recapitulando, essas construções 1 e 2 são construções, presta atenção no que eu vou falar, porque tem a ver com o que eu vou falar em seguida. Essas são construções envolvendo números e grandezas, que quando a gente unifica, fazendo a fixação de unidades, elas são redefinidas
como operações entre números, porque aí tudo vira número, beleza? Esse é o resumo da ópera até agora, tá de boa? Agora eu vou botar então dito isso, vou colocar uma Constituição 3 aqui. Podia pagar? Sim. Desculpa. Cada taxa de variação ela vai ter então, um entendimento do seu próprio contexto. Por exemplo, metro por segundo, a taxa de variação do deslocamento. Exatamente. Força sobre massa, a taxa de variação da velocidade. É uma taxa de variação, sim. E essa taxa de variação, repara só, o que eu estou chamando de taxa de variação, ela não precisa, é a variação de uma grandeza em relação a outra. Mas não precisa ser só velocidade. Porque velocidade é quando é em relação ao tempo. Pode ser, por exemplo, densidade. Porque a variação, se você tiver uma densidade não uniforme, inclusive, né, como você tem uma velocidade não constante. A gente já está chegando em derivada quando eu falo isso, né? Aí você tem a densidade que está variando no espaço, por exemplo, beleza? Né? Densidade de um líquido, por exemplo, num recipiente, pode ser mais denso embaixo, menos denso em cima. Então é a variação. Você pode ter sólidos que na capa ele é mais denso. Exato. Então, no caso, é a variação da massa em relação ao volume. Em que lugar, em relação à posição, digamos, né? Em que lugar tem mais massa. Beleza? Só perguntar a Constituição 1 e a Constituição 2, quando a gente não peguei o restante da frase. A Constituição 1 e a Constituição 2 elas representam operações entre números, operações envolvendo números e grandezas, que quando a gente mede, tudo vira operação com número. Elas são redefinidas, interpretadas como operações com números. Beleza? Tranquilo? Agora, outra construção aqui que é a seguinte. Bom, essa construção que eu estou colocando aqui, num primeiro momento ela vai parecer uma coisa aparentemente contraditória, tá? Por quê? Eu vou fazer essa construção aqui, dados os dois segmentos A, B e C, D, construir o segmento que é o produto entre A, B e C, D, beleza? Tranquilo? Por quê? Porque eu falei agora há pouco que não existe. Ou você multiplica um segmento por um número e o resultado é um segmento, ou você multiplica um segmento por segmento e o resultado é uma área. Não existe você multiplicar um segmento por segmento e o resultado é um segmento. Beleza? Tranquilo? Então, por que eu escrevi isso aqui? Se eu estou me contradizendo, perceberam o que eu quero dizer? Sim? Antes eu falei, na aula passada eu falei isso. Existe uma multiplicação interior e uma exterior. Então, quando você multiplica um segmento por um segmento, você tem uma área. Você está mudando a grandeza. Então, o que está acontecendo aqui? Já vou dar spoiler, que é o seguinte. Essa construção é uma construção, eu acho que ela é relativamente comum. A gente aprende isso que usa o teorema de Tales. Vocês sabem como é essa construção? E você faz assim, ó. Vê se vocês já viram isso. Isso. Você põe um segmento aqui, vou chamar esse segmento A, esse segmento AB de A e esse segmento CD de B. Aqui você põe a unidade, aqui você põe o segmento B. Acho que é essa ordem. Sim. Que? Eu olhei lá agora há pouco, mas não consigo decorar. E aí, mas vocês já viram isso alguma vez ou não? Sim. Você aprende isso, não aprende?
E aí você faz assim, e aqui você tem um segmento cuja medida, né, você obtém esse segmento pelo teorema de Thales, beleza? E esse segmento, a medida dele é AB. Isso é uma coisa que é teorema de Thales, tá? Que você vai ter A está para U, esse U é unidade, assim como AB está para B. Então tá certo a ordem, beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Então, eu acho que esse exemplo ajuda a gente a fechar o que eu estava falando na cabeça. Pelo seguinte, por que eu estou falando que essa construção ela está enunciada de uma forma enganadora? Porque para fazer a construção, tudo bem? Sim. Tá bom. Eu vou aparecer aqui também. Tá. Muito obrigada. Valeu. Porque essa construção, ela depende da fixação de uma unidade. Beleza? Tranquilo? Eu não consigo fazer essa construção, ou seja, a unidade, ela é um dado da construção e ela não apareceu no enunciado. Por isso que eu enunciei ela de propósito, de uma maneira enganadora, mas eu acho que ela é enunciada assim normalmente, não é? Certo? Como uma construção geométrica para construir o produto entre dois segmentos, tá? Então, qual é a diferença, assim, qualitativa? Uma boa questão de prova, assim. Qual é a diferença qualitativa dessa construção e as outras anteriores? É que essa aí não é uma construção envolvendo números e grandezas no mesmo sentido que a outra. Isso aí é uma construção entre números só. Certo? Por quê? Porque eu estou falando que tudo vira número quando a gente fixa uma unidade. E essa construção depende da fixação de uma unidade. Beleza? Tá? E uma maneira muito evidente de ver isso é a seguinte, ó. Se eu tiver... Essa é uma construção através de números, é isso? Não, essa é uma construção entre números. Eu estou defendendo que essa não é uma construção entre grandezas. Beleza? As grandezas são associadas a números. As grandezas são associadas a número desde o começo da construção. Beleza? No mesmo caso, por exemplo, de potência de ponto. Potência, acho que não sei. Como é que é a condição de potência de um ponto em relação ao círculo? Né? Determinada distância vezes é igual a determinada distância. Acho que sim. Boa pergunta. Mas tem várias construções de geometria que a gente pode pensar dessa perspectiva. Mas olha só o que eu quero dizer. Calma aí. Vou só para ter espaço. Ó. Mas eu acho que ele será quadrado medido, é quadrado. Porque ela é vamos pensar. Olha só, pessoal, então o que eu quero dizer? Nesse desenho que eu fiz aqui, não sei se dá para identificar, inclusive lá no Google Classroom tem essa construção feita em GeoGebra, que aí dá para você arrastar as coisas, aí dá para ver bem o que eu estou falando. Então olha só o que eu quero dizer. Desse lado aqui, repara que eu tentei desenhar pelo menos o mesmo A e o mesmo B, beleza? Tranquilo?
Só que eu botei uma unidade diferente. Eu escolhi unidades diferentes nesse desenho de cima, nesse desenho de baixo. Escolhendo unidades diferentes, você tem o segmento resultado AB diferente. Beleza? Tranquilo? Então, se você tem uma unidade grandona, você tem um AB menor. Se você põe uma unidade pequenininha, você tem um resultado AB maior. Certo? E ele é maior como segmento. Beleza? Tranquilo? Agora, nessa construção de área, eu não preciso da unidade para fazer a construção. Porque seja qual for a unidade, se eu botar aqui é o A, aqui é o B, aqui é o retângulo de lados AB, beleza? Tranquilo? Se eu botar uma unidade pequenininha, o retângulo é o mesmo. Se eu botar uma unidade grandona aqui, botar uma bem exagerada, o que vai mudar? O que vai mudar é o valor da medida desse retângulo. Não vai mudar o retângulo como objeto geométrico. Tranquilo? Vai mudar o valor numérico que expressa aquela medida em relação a unidade diferente. Aqui não, aqui quando eu mudo a unidade, eu mudo o objeto geométrico. Certo? Tranquilo? Por isso que eu estou dizendo que essa construção aqui não é uma construção entre grandezas. Tranquilo? Certo? Porque quem são as grandezas que são dadas nessa construção? São o comprimento, o segmento A e o segmento B. Se ela fosse uma construção entre grandezas, ela teria que dar sempre o mesmo resultado. E aqui o resultado é diferente, porque eu estou falando que o resultado dessa de cima com dessa de baixo é diferente como objeto geométrico e não só como valor numérico. Fez sentido isso? É outro segmento. É outro segmento. Aqui não é outro retângulo. Eu posso botar a unidade não interfere no processo geométrico da construção. Eu posso botar a unidade que eu quiser que o retângulo vai ser o mesmo. Tá legal? Beleza? Fez sentido? Sim. Beleza, pessoal? De boa? Tá? Então, eu acho que essa última construção, que na verdade essa construção 3 é aquilo que a gente chama de um não exemplo, tá? Um não exemplo é algo que não é um exemplo do que eu estou querendo dizer, mas eu acho que é importante, que é diferente de contra-exemplo, beleza? Todo mundo tem, claro, qual é a diferença de não exemplo. Não exemplo é quando eu estou falando assim, eu quero falar de função contínua. Aí eu dou um exemplo de uma função que não é contínua. Tranquilo? Certo? E um contra-exemplo é um exemplo que mostra que uma afirmação é falsa. Não, o exemplo não mostra que nada é falso. Ele mostra algo que não está inserido naquilo. E o uso de não exemplos em ensino de matemática eu acho que é muito importante, né? Para a gente entender o que é e o que não é. Quando a gente quer ensinar uma coisa, né? Não é bom dar exemplo só do que é aquela coisa, mas do que não é também. Então, dos casos onde ela não se aplica. Eu acho que isso é bem esse caso aqui. Mas os professores têm medo de mostrar o que não é, porque acham que o aluno vai gravar também o que não é. Né? Quando não, você só dá a possibilidade de pensar sobre aquilo. Exatamente. Fala. Fala, fala, pô. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, não é um exemplo assim, porque eu dei exemplo de construções entre grandezas. Eu estou dizendo que aquele não é uma construção entre grandezas. Porque se for para ser uma construção, aliás, uma operação entre grandezas, o resultado da operação como objeto geométrico só pode depender das grandezas que são dadas. E ali não é o caso, o resultado muda dependendo da escolha da unidade. Tá? Então, essa construção 3 ela não faz sentido do lado de cá, ela só faz sentido do lado de lá.
Porque eu preciso ter uma unidade dada para fazer a construção. Beleza? Tranquilo? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Precisa ter a unidade dada no enunciado. Então, por isso que eu falei, o enunciado está meio romano. Entendeu? Porque teria que. A unidade tem que ser. É parte dos dados dessa construção. Mas eu escrevi assim porque eu acho que ela vem escrita assim, muitas vezes em livro. Falando da área do retângulo das dimensões. O retângulo em si como objeto geométrico não depende da escolha da unidade. O que depende é o valor numérico que você vai associar a ele. Beleza? Mas essa que foi? Tá. Mas essa construção ela vem anunciada assim nos livros. Certo? Quer falar alguma coisa? Você está falando? O quê? Então eu não vou, né? Você quer falar agora? Pode falar. Posso apagar tudo, então? Isso. Aqui a gente tem que ter realmente a percepção do tamanho do segmento anterior. Então, a escolha da unidade interfere de fato no resultado. Isso. Aí, ali, não está muito claro o que significaria ser o valor do retângulo. O valor da área do retângulo. Então, sei lá, nas nossas medidas internacionais, padrão, se ele fosse 4, fosse 8, ia dar 32. Mas ia ser o mesmo retângulo. Vai ser o mesmo retângulo. Eu poderia, sei lá, botar a base uma outra base. E aí, numa outra base, seria um outro valor de área, mas permaneceria sendo o mesmo retângulo. Escrevi o 4 na base 3 e o 8 na base 3. Se você usar metros ou centímetros, você vai ter valores diferentes, vai ser o mesmo retângulo. Entendeu? O objeto geométrico é o mesmo. Os números que expressam a medida dele são diferentes. Pensando com régua não graduada e compasso, entendeu? Certo? Se eu fizer a construção, vai dar o mesmo desenho, sem medir, entendeu? Beleza? Tranquilo, pessoal? Fez sentido? Sim? Então, o que eu quero dizer? Porque eu estou usando a palavra operação um pouco como a gente usa hoje. O que é uma operação? O que determina uma operação? Quem são os termos, né? Por exemplo, as parcelas, os fatores, etc. E quem é o resultado. Tranquilo? Certo? Então, quando eu falo assim, uma operação entre grandezas, certo? Para algo ser uma operação entre grandezas legitimamente, ela só tem que depender das grandezas em si, e não da medida das grandezas. Eu estou falando das grandezas geometricamente, entendeu? Beleza? E essa aqui só depende das grandezas em si. Tranquilo? Por causa disso. E essa aqui não. Ela depende dos valores da grandeza. Porque no momento, porque isso pode não aparecer explicitamente aqui, mas no momento que eu escrevo uma unidade, eu estou associando valores a todo mundo. Tranquilo? Beleza? Aqui eu já posso ver que com essa unidade, esse segmento A teria um comprimento menor do que 1. E aquele teria um comprimento maior do que 1, beleza? Então, o que eu quero dizer é, no momento que eu escrevi uma unidade ali, tudo vira número. Eu estou associando número a todo mundo. Tranquilo? Quer ver? Desculpa. Pode falar. Hoje em dia não se trabalha mais isso, porque saiu do Enem, não tem mais nada. Mas a gente dava toda aquela parte vetorial. E aí você tem produto escalar, produto vetorial, produto misto. E aí o nome, o tempo todo, eles associam a multiplicação. Está multiplicando um vetor pelo outro. E não tem nada a ver, né?
Nada. Exatamente. Mas aí então, aí a gente pode pensar, então, são operações diferentes. Operações diferentes completamente. Né? Certo? Assim, produto, ainda tem produto escalar, tem produto poliescalar, né? Isso aí. Você começa com o produto do real por um vetor, e aí produto em 2 vetores, produto exatamente. escalar, vetorial e misto. Esse produto escalar, esse produto poliescalar, na verdade, tem tudo a ver com essa multiplicação interna. Isso. Porque você é uma dilatação, né? Você está multiplicando algo por um fator. Beleza? Tranquilo? Agora, uma coisa que é bacana a gente pensar, quando a gente aprende essas coisas em álgebra linear, né? Produto poliescalar, produto escalar e produto misto, porque tem essas operações todas entre vetores, né? Produto poliescalar, produto escalar, produto vetorial. Depois produto misto só na I3, né? Mas antes disso tem a soma entre vetores e a regra do paralelogramo. Por que a gente escolhe as palavras? Por que a gente chama um de soma e o outro de produto? Por que não chama tudo de produto, sei lá? Ou por que a gente aproveita? Porque não é a mesma soma e não é o mesmo produto. Por que a gente aproveita as palavras? Porque naquelas operações ela tem uma natureza aditiva e uma natureza multiplicativa, só que não é a mesma multiplicação. Assim como eu estou falando que a multiplicação interior e a multiplicação exterior não é a mesma multiplicação. Beleza? E por coincidência, isso tem tudo a ver com números negativos que a gente vai falar daqui a pouco. Porque a operação de adição envolvendo números negativos é uma operação que tem uma natureza vetorial. Beleza? Tanto que os números negativos só foram, vamos dizer assim, conceituados como números junto com um plano complexo, chamado plano de Argand-Gauss. Né? Enfim, mas esse é assunto para daqui a pouquinho. Beleza? O pessoal vai estar fazendo sentido? Tá? Então, é isso. Por que a gente não chama aquilo de produto vetorial de soma vetorial? Porque ele tem uma natureza multiplicativa que tem tudo a ver com isso aqui que a gente está falando hoje. Isso é uma... Tranquilo? Parece meio arbitrário, né? Por que o nome é esse? Certo? Tranquilo, pessoal? Tá? Bom, agora eu só quero falar um pouco antes do intervalo da definição de Eudoxo de proporção, que vai entrar a questão dos incomensuráveis aqui, beleza? Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre ela mais também, quando a gente falar de fora de Dedekind, beleza? Posso apagar tudo? Tá. Tá, então o que eu vou escrever aqui é o seguinte: a definição de grandezas proporcionais atribuída a Eudoxo, né? Que é um matemático a quem se atribui também o conceito, né, de grandezas incomensuráveis, sobre o qual nós já falamos lá na Grécia Antiga, beleza? A quem se atribui, que eu estou falando, é porque Eudoxo, assim como grande parte daquelas pessoas, a gente não tem textos escritos por ele, a gente tem referências a eles em outros textos, então é tudo, ninguém sabe direito, beleza, pessoal? Tá? Mas vamos lá. E aí uma coisa importante, né? Duas coisas importantes nessa definição que eu vou escrever. Uma delas é porque a ideia de incomensurabilidade é muito crucial para essa definição, tá? Já vou explicar por quê, certo? E depois, porque diferente
da matemática contemporânea, na qual, como eu falei já na aula passada, a gente associa o que a gente chama de número racional, por exemplo, que é uma razão entre grandezas, né? Vamos dizer assim, ou uma razão entre números. A gente pode pensar assim, beleza? Por exemplo, 4 quintos é uma razão entre o 4 e o 5. Beleza, pessoal? Então, na matemática contemporânea, sobre a qual a gente vai falar mais, vamos dizer assim, mergulhar nela mais assim, a partir da aula que vem, uma característica muito particular dela é que a gente considera uma razão entre números naturais como um objeto matemático que a gente também chama de número e que estende os próprios números naturais. Beleza? Ou em outra direção. Quando a gente inventa os números racionais na matemática contemporânea, parte dessa invenção é entender um número natural como um caso particular de fração. Tá de boa? Então a gente entende o 3 não mais como uma contagem 1, 2, 3 apenas, mas também como uma comparação entre o 3 e o 1. E na matemática grega isso não acontecia. Beleza? Então uma razão entre números não era entendida em si como um número. Era entendida como outra coisa. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, mas isso não significa que os gregos não entendiam isso direito. Eles tinham uma teoria de razões e proporções, só que ela era separada da teoria de números e não unificada como a gente vê hoje. Todas as fórmulas de geometria plana vêm de proporcionalidade. Eles entendiam, né? Eles entendiam, exatamente. Tá, então o próprio teorema de Tales que a gente usou ali, eles tinham uma teoria para entender isso, só que não era a diferença da nossa matemática, é que eles não consideravam uma razão entre números como um número. Tinha uma teoria própria. Tá? Então a definição é essa, tá? Ô Vitor, os gregos não entendiam como uma razão como um número, né? Mas aí vamos um pouquinho antes ainda. O papiro de Rim já haviam razões, né? Já haviam divisões. Lá eles compreendiam como as razões que tinham a distribuição de alimentos, enfim. Mas já era concebido como uma razão, como uma proporção lá, um pão para cada habitante, sei lá, eu não sei se ali tinha uma teoria de proporções, né? Aquelas frações que a gente atribui lá dos gregos, que eram as frações unitárias, né? De denominador 1, de numerador 1, a não ser o 2/3, né? Que os gregos tinham uma representação, acho que era para 2/3. Acho que era, tinha uma exceção em relação a isso. Os egípcios, desculpa, foi mal. Acho que é grego, nada a ver, esquece. Os egípcios. Os egípcios tinham aqueles que a gente chama de frações unitárias, e tinha uma lá que é 2/3, né? Que era a única que não era unitária e que eles tinham um símbolo para isso, acho que era 2/3. Né? Mas era uma fração lá, certo? Até onde eu sei, não tinha uma teoria de proporções nessa matemática egípcia. Mas é importante a gente sempre pensar que sempre que a gente fala assim dessas outras práticas em outras culturas, a gente sempre tem um erro de tradução, beleza? Por isso que eu tô falando aqui o tempo todo que os gregos tinham essa coisa que eles chamavam de aritmos. E a gente associa isso como um número. Mas é muito complicado falar que é o mesmo objeto. Por que eu não posso que é o mesmo objeto? Porque dizer que é o mesmo objeto depende, sobretudo, de dizer para que práticas sociais aquele objeto é empregado. Beleza? Então esse exemplo dos egípcios, ele é bem importante, né? Assim, porque justamente eles tinham algo que eles faziam e que quando a gente olha para aquilo com o nosso olhar, nós enxergamos frações, nós enxergamos ali
aquilo que nós chamamos de frações. Beleza? Mas dizer que aquilo é uma fração é muito mais complicado, porque para que práticas sociais eles usavam? Assim como na matemática grega, tinha algo que a gente chama de razão, mas a razão está no nosso olhar, não na produção lá dos gregos. Porque depende para que práticas sociais isso eram usadas, né? Assim. Beleza? Não sei se você sabe me responder, mas a divisão aquele símbolo do jovem, realmente, a parte daqueles símbolos ali, naquele símbolo de partilha representavam essas frações unitárias? Então, até onde eu sei, aquilo era usado assim, mas eu não conheço profundamente vamos dizer, essa matemática entre aspas do egípcio. Mas até onde eu sei, que eu acho que o que a gente tem que pensar assim, para que prática daquilo é usado? Ou também, que cosmovisão aquilo representava? E não tinha essa divisão entre ciência e exatamente. Então, isso aí. Exatamente. E até onde eu sei, isso era usado para dividir coisas, né? Assim. Sim. Era praticamente hoje, da nossa perspectiva, uma proporção, né? Isso. Exatamente. Então, eu acho que esse ponto que o Romulo acabou de falar é importante, né? Assim, porque não tinha uma divisão entre algo que nós chamaríamos de religiosidade ou misticismo e algo que nós chamaríamos de ciência. Isso é uma divisão contemporânea ocidental. Né? Assim. Então é muito complicado. A própria concepção de ciência também foi mudando. Exatamente, isso. Então, por isso que eu falei agora há pouco também, matemática entre aspas. Porque é até problemático você falar assim, a matemática grega, a matemática egípcia. Para eles aquilo não é necessariamente matemática, ou seja, conhecimento. Conhecimento, exatamente. Então, a gente que enxerga a matemática naquilo. Né? Então, até dizer o que é a matemática, e esse é o meu principal problema com a ética matemática. Tá? O reconhecimento de matemática na prática dos outros povos está no nosso olhar, certo? E eu acho que isso se torna particularmente complicado quando a gente usa esse olhar para legitimar a prática de outros povos. Mas, professor, eu poderia dizer, trocar isso por construção lógica? Eu acho que por conhecimento, por saberes, ou construções não necessariamente são lógicas, né? Mas produção de sentidos, qualquer coisa assim. Eu acho que isso tem a ver com as práticas sociais e com as cosmovisões. Entendeu? Então, quando a gente fala, por exemplo, na matemática, entre aspas, maia, que tinha um símbolo que servia para o zero e para o universo, isso não é simplesmente um símbolo lá, é uma cosmovisão. É outro mundo, é outra concepção de mundo. Não é o mesmo mundo que é interpretado de uma maneira diferente, porque aí isso resvala para dizer, eles faziam assim porque eles eram mais atrasados. É porque eles produziam outro sentido de mundo. Mas é uma visão eurocêntrica. Claro, porque nós fomos formados assim. Então é muito difícil, inclusive, né? Aquelas nossas discussões lá na outra matéria, né? Da formação de professores, a gente discutiu muito isso. Então, como é que a gente tem que se despir de tudo para poder enxergar e não achar, isso aqui não é uma cultura, isso aqui não é... Exatamente. Por isso que eu gosto da palavra desaprendizagem, né? Que a gente tem que desaprender. A gente nunca consegue desaprender totalmente, porque a gente é muito... Essa coisa muito impregnada. A gente não consegue, agora eu vou pensar como os gregos pensavam, como eles... A gente não vai conseguir. Tanto que eu vou escrever aqui, isso é bom pelo que eu quero dizer. Mas esse exercício é importante para quê? Para a gente deixar de pensar que a maneira que a gente pensa é absoluta, ou é melhor. E aí a gente compara a maneira dos outros povos pensarem, tendo a nossa como referência. Esse é o exercício que a gente tem que deixar de fazer. E a matemática tem um papel, como eu já falei,
também, a matemática tem um papel muito forte nisso. Porque na sociedade ocidental a matemática fica num lugar muito importante. Né? E eu acho que ela extrapola esse lugar. A gente matematiza tudo. Coisas que não deveriam ser matematizadas. E a gente fica matematizando tudo. Beleza? Quanta Por coisa isso, deveria assim, ter os povos originários que foram se perdendo completamente. Exatamente. A Espanha dizimou tudo, né? Da cultura maia né, inca, né? Toda aquela parte lá. Por isso, vou falar bem enfaticamente uma coisa, que é assim, por isso que eu detesto esse negócio da matemática estar em tudo. De matemática e música, matemática não sei o que, eu acho insuportável isso. E eu acho que a gente tem que desaprender a pensar assim, né? Já falei aquela história do bolo, né, da química. Então, acho que é um pouco isso. Para mim, eu não quero ver química no bolo, eu quero ver um bolo. Né? E a gente, quando eu estou ouvindo música, eu não quero ter matemática lá, não sei o que, sei lá o que, os acordes, não sei o que, uma fração, não sei o que, eu quero ouvir a música. E a gente fica querendo matematizar. Quer dizer, a maneira como a matemática, como a sociedade contemporânea é organizada, a gente quer matematizar tudo. Então, é claro, assim, que a matemática, a gente matematizar certas situações é potente, socialmente, inclusive. Mas a questão é a gente ser capaz de não matematizar as situações que não devem ser assim. Porque tem coisas que matematizando você arruma soluções para aquilo. Hoje em dia tem até uma matemática que vai numa outra linha, que é a matemática prática, né? Para tentar solucionar. Aí tudo mas é não colocar a matemática no lugar de divindade, né? Eu acho que é um pouco isso que a gente faz. Beleza? Mas vamos falar dessa definição aqui, e aí a gente vai para o intervalo, para dar tempo de falar de negativo 2. Olha só, pessoal, primeiro, eu estou escrevendo uma definição de proporcionalidade inspirada em Eudoxo, tá? Eu não posso dizer que essa é a definição de Eudoxo. Em primeiro lugar, porque ela tem uma coisa muito assim, importante, que eu estou usando notação, beleza? Lá nas práticas euclidianas não se usava notação, beleza? Tranquilo? Então, depois eu quero vou explicar o que isso quer dizer, tá? Mas a outra observação antes de eu continuar é que essa definição está incompleta, não acabei de escrever ainda, tá? Já eu vou dizer o que está faltando. Porque esse é para os comensuráveis. Exatamente, essa aqui é só para os comensuráveis. Tranquilo? Certo? Quer dizer, essa parte da definição só funciona para as grandezas comensuráveis. Beleza? Tranquilo? O que eu quero chamar a atenção aqui é qual foi, vamos dizer assim, a solução proposta lá supostamente pelo Eudoxo para estender essa definição para o caso geral, que abrangia os comensuráveis e os não comensuráveis, tá? Beleza? Então, primeiro, uma primeira observação é que originalmente não tem A, B, C, nada disso, tá? Certo? Mas o que ela está dizendo? Que sempre que eu multiplico A por um número e isso dá igual a B, esse NN são números, tá? Números naturais, certo? Então eu vou ter
que C multiplicado por esse mesmo número é igual a D multiplicado por esse mesmo número. E a maneira como está enunciado lá originalmente na matemática euclidiana, nas práticas euclidianas, era assim: 4 grandezas, não tem A, B e C, tá? 4 grandezas, olha só para a gente fazer como é difícil. 4 grandezas são proporcionais, a primeira para a segunda, assim como a terceira para a quarta. C, sempre que nós multiplicamos a primeira grandeza por um número, e isso é igual à segunda grandeza multiplicada por outro número, então a terceira grandeza multiplicada pelo primeiro número será igual à quarta grandeza multiplicada pelo segundo número. Porque tudo era Vocês conseguem formar? Porque tudo era enunciado. Porque tudo era retórico, né? Vocês conseguem acompanhar isso sem estar escrito? Não, é impossível. Acabou colocando as letras. Isso é. Quando terminasse de falar, mas olha só, Em defesa do enunciado do Euclides, em grego, isso aí era para estar rimando, era para ser simples. Mentira. Por isso que eles falaram desse jeito esquisito pra gente, mas é porque em grego isso provavelmente tinha uma sonoridade de uma rima, que a gente não consegue traduzir para português. Pô, legal. Também não funciona. Por quê? Porque quando a gente fala do grego, assim, o grego lá da Grécia Antiga, lá, o grego no qual os elementos de Euclides são escritos, não é o mesmo grego que se fala na Grécia hoje. Na verdade, para a gente ter uma ideia disso, eu tenho vários amigos gregos, né? Porque quando eu estudei na Inglaterra, tinha muitos amigos gregos que estudavam ali, que são meus amigos até hoje. E assim, o grego que se fala, o grego contemporâneo que se fala na Grécia hoje, é tão diferente desse grego antigo quanto, por exemplo, o português é do latim, entendeu? Que era uma língua antiga lá que foi se modificando. Então, tipo, da mesma forma, tinha no latim, aí ele foi gerando francês, espanhol, português, galego, romeno, né, as línguas que derivam do latim. Se a gente olhar um texto escrito em latim, a gente não vai entender muita coisa, entender algumas coisas. Mas é a mesma coisa, um grego de hoje olhar um texto é outra língua, né, que ela tem um alfabeto comum, mas tem muitas coisas que se perderam, né, assim. Por exemplo, no grego contemporâneo, as letras ômicron e ômega, sabem? Já ouviram esses nomes, né? O que quer dizer ômicron e ômega? Qual a tradução dessas palavras? Alguém percebe? Ômicron é um O pequeno, ômicron. E ômega é um O grande. Então, se supõe que no grego arcaico elas tinham uma pronúncia diferente, como se fosse assim, um O mais fechado e um O mais aberto. Hoje, as duas letras continuam no grego contemporâneo, mas elas têm o mesmo som, é tudo O, né, assim. Mas ninguém sabe como era o som dessas porque não tinha gravação, mas ninguém sabe como era o som. Tem várias assim, né? Alguns de nós que estamos fazendo história da matemática, a gente leu um texto para algumas semanas atrás que falava da tradução do linear B. E em grande parte o linear B era um dos dialetos ditos do grego antigo, do qual a gente sabe como é escrito, mas não sabe como é falado. E até bem pouco tempo atrás a gente nem sabia que era grego, porque estava numa escrita diferente. É o Gerard? Então, tipo assim, saber que era grego também não era o suficiente para a gente decifrar o que era escrito, até que alguém consiga decifrar. Isso aí. Beleza, pessoal? Mas só para terminar isso aqui para a gente ir para o intervalo. Olha só. Então eu vou fazer um exercício. Bom, então isso aqui basicamente eu tentei imitar a estrutura da definição geodósica, mas não da forma que ela está ali escrita, tá?
a forma como ela estaria escrita é uma retórica. Então é mais difícil ainda escrever isso, você tem que rimar. Olha só, mas agora podemos dizer de tradução. O que isso aqui significa quando a gente escreve isso aqui, se a gente fosse escrever em termos da forma da matemática contemporânea? Isso aqui na prática quereria dizer que AB é igual a CD, A sobre B é igual a C sobre D, que é igual a N sobre N, certo? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, por que lá na definição do Eudoxo está escrito assim e não assim? Porque ele está usando as operações que eles tinham na época. Então, isso aqui é exatamente aquela operação que eu falei de multiplicar uma grandeza por um número, que era uma coisa que existia porque era uma construção geométrica, que é aquela construção 1 que eu coloquei. Isso aqui não existia, dividir uma grandeza pela outra. Então é isso que eu estou falando, não existia razão entre grandezas dessa forma que a gente entende. Beleza? Tranquilo? Mas esse é um caso, com isso a gente consegue perceber que essa primeira sentença aqui, ela só se aplica ao caso comensurável. Tá beleza? Porque se existem esses números, tranquilo, isso significa que existe uma subunidade comum, ou que a medida dele, a medida de um em relação ao outro, seria o que nós chamamos hoje de número racional. Fez sentido isso? Beleza? Por exemplo, se esse A e B fosse, como a gente já viu aqui, o lado e a diagonal do quadrado, eu não conseguiria esses números. N, números, lembrando que é números naturais, tá? Vamos colocar aqui aquilo que a gente entende como números naturais, beleza? Se esse A fosse o lado e o B fosse a diagonal do quadrado, A sobre B seria o quê? Raiz de 2 sobre 2, concorda? Tá? Então, isso aqui implica, isso aqui só faz sentido se existe uma subunidade comum. Então, essa primeira sentença aqui só vale para o caso comensurável. Tá legal, pessoal? Tranquilo? Beleza? Então, mas eu acho que é bom também você especificar em notação moderna que nem você fez para o N e para o N, mal o B, o C e o D, né? Bom. Não, porque aí você tem que falar que são inteiros não naturais. Porque se eu falar que são só grandezas e não especificar isso em reais, eu posso pegar uma bola com raiz de 2, B com 2, raiz de 2. E aí eu vou ter M igual a 2, M igual a 1, que são naturais, e aí eu posso pegar o C igual a outros múltiplos de raiz de 2, de alguma maneira eu não consigo fazer isso dar certo. Não, mas aí você vai conseguir, não tem problema, porque o que tem que ser racional é a razão entre elas. Se uma for raiz de 2 e outra for raiz de 2, tudo bem, não tem problema, entendeu? A questão é não ter uma unidade comum entre elas. Certo? Não, é porque como você falou que está falando especificamente para coisas comensuráveis e na outra aula tinha ficado em dúvida e você falou que quando falar isso é que você está se referindo aos racionais, por isso que eu falei isso. Não, então, mas o que é racional é a comparação entre elas. É a comparação. Se uma for raiz de 2 e outra for 2 raiz de 2, a razão entre elas é racional. É, porque a raiz de 2 virou a unidade, a unidade de medida ali. Então não tem problema isso, beleza? Conseguiu uma unidade de medida. Todo mundo tá de boa com isso? Certo? Então, esse exemplo aqui não se enquadra nisso. Porque uma é racional, a outra é irracional. Então a razão entre elas vai dar um irracional. Beleza? Ou se for uma raiz de 2 e outra raiz de 3, também não vai dar certo. Agora, se for uma raiz de 2 e outra raiz de 8, aí vai dar certo. Então, o que importa, aí eu consigo esses números, tá? Beleza? Que o que importa é a razão entre elas, não sei. Então, a comensurabilidade, porque a comensurabilidade nunca é uma propriedade de uma grandeza separadamente, é de uma grandeza em relação à outra. Então, eu nunca falo, tipo assim, a diagonal do quadrado é comensurável. A diagonal do quadrado é incomensurável em relação ao lado do quadrado, certo?
Mas ela é comensurável com o Com ela múltiplo da raiz de mesma, por 2 dela exemplo. mesma. Se eu falar a unidade é a própria diagonal, ela é comensurável com a unidade, né? Mas é a unidade com um lado. Então, o que eu quero dizer nesse caso, beleza? Tá de boa isso, pessoal? Então, todo mundo concorda que isso só dá conta do caso comensurável? Mas quando eu falo isso, o caso comensurável é nesse sentido que eu acabei de falar, tá? Da razão entre elas. Beleza? Bom, e o caso comensurável, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o caso comensurável corresponde ao caso no qual a comparação entre duas grandezas pode ser expressa como uma comparação entre números naturais. Tipo, uma é o dobro da outra, beleza? Uma está para 2, assim como a outra está para 3, tranquilo? Então, uma razão entre grandezas pode ser expressa como uma razão entre números. Tá de boa? Certo? Agora, nem sempre isso acontece. De novo, aquela questão. Isso é muito intuitivo que aconteceria sempre, mas e quando não acontece? Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então, como é que o Eudoxo lidava com isso? Ele lidava assim, ó. Vou até botar aqui um para todo. Já é um absurdo, mas tudo bem. Imagina os gregos escrevendo um para todo. Então, porque então seria, tipo assim, essa definição teria esses 3 itens. Beleza? Tá legal? Então, no caso comensurável, tinha essa igualdade. No caso incomensurável, quando a igualdade não era possível, então a ideia era fazer uma desigualdade. Só que para isso funcionar, por isso que eu escrevi o para todo, é muito importante o para todo. Que isso tem que valer para qualquer número mn, tal que essas coisas aqui acontecem. Na verdade, no caso comensurável, a gente só precisa da primeira. No caso incomensurável, a primeira não vai acontecer, então a gente recorre às 2 outras. Tá? E o que isso quer dizer? Né? Olha só. Isso quer dizer... Isso aqui é da primeira, né? Isso quer dizer o seguinte. Se eu tenho, por exemplo... Desculpa, tem que ter ali, então, as 3 etapas, não é isso? Tem as 3. Beleza? Não são as 3, não são bem etapas, né? São 3 casos, digamos assim. Tá? Então, isso quer dizer... Vamos pegar esse exemplo da diagonal mesmo. Vou dar uma roubada grosseira aqui, tá? Só porque, por conta do tempo, a gente ficaria horas falando disso. Que é o seguinte, a gente sabe que se eu pegar aqui, vou chamar de D e A, que D sobre A é raiz de 2. Beleza? Tranquilo? Então, a gente sabe que D sobre A está entre, por exemplo, qual é as 2 frações que D sobre A está entre? 14 décimos, que é quanto? 14 décimos, 7? Não, 7 quintos, certo? Então está entre 7 quintos e 8 quintos, beleza? Certo? Tranquilo? Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui é sanduichando essas... Se a gente for traduzir da mesma maneira que a gente traduziu aqui, a gente está sanduichando essas razões entre A e B entre razões entre números. Beleza? Então, o que quer dizer essa segunda linha aqui? Quer dizer que se A sobre B
é menor que n sobre n, beleza? Tá certo isso? Tá, né? Tá. Então, C sobre D também será menor que n sobre n. E a última linha eu posso escrever assim: se A sobre D é maior do que n sobre n, então C sobre D será menor, não, será maior do que n sobre n também. Tá de boa isso? Você botou A e B no índice A e B? Não, é só que eu estou usando outras letras. Tá. Mas pode botar A e B, mas é a mesma coisa. É porque eu chamei diagonal e lado. Pode ser n sobre n sobre n ali. Olha, tudo, né? Tá. Beleza? Vou fazer uma bagunça aqui. Tá certo agora? Tá. Também, isso nem importa muito porque essas letras são genéricas, tá? Porque, tipo assim, por isso que tá para todo, tá? Esse MN que tá aqui não é o mesmo MN que tá aqui embaixo necessariamente, tá? Esse MN que está representando aqui é um MN qualquer. Tranquilo? Fala, Roberto. Fala. Não, era o N em cima mesmo. Tá. Porque o B vai pra lá, o M vem pra baixo. O M em cima. Ah, beleza. Mas não importa, né? Não importa pelo seguinte. Eu tinha definido ali antes do mesmo trem. Não, mas não importa pelo seguinte, olha só. Porque esse NN aqui é um MN e N genérico, entendeu? Inclusive eu estou dizendo, esse NN que está aqui não é o mesmo que está aqui. Tranquilo? Tranquilo? Eu estou dizendo o seguinte, olha só. Sempre que existirem algum M e algum N que satisfaçam isso aqui, então também vai satisfazer isso aqui. E sempre que existirem algum M e algum N que satisfaçam isso aqui, então ele também vai satisfazer isso aqui. Então é algum M e algum N. Então é um MM genérico, beleza, pessoal? Tá? Mas como é que eu posso interpretar isso se eu traduzir para matemática contemporânea? É como se eu tivesse sanduichando esse A e B entre duas frações. Beleza? Faz de conta, aqui é um NN e aqui é outro NN, tá? Então é como se eu estivesse colocando, juntando essas duas coisas, tá? Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Eu só chamei de N1, N2, podia ser outra letra, K e P, beleza? Para diferenciar uma coisa da outra. Mas o que essas duas coisas, quer dizer, elas não dizem isso, mas uma maneira de traduzir isso para a matemática contemporânea é dizer o seguinte, que sempre que A e B estiver entre duas frações, então C e D estarão entre essas mesmas frações, tá? Beleza? Então, no caso comensurável, esse A sobre B é uma fração. É uma fração no sentido da matemática de hoje que eu estou falando. É uma razão entre números naturais. Então, no caso comensurável, o A sobre B já é uma fração. Beleza? Então, quando é que A sobre B é igual a C sobre D? Ou seja, quando é que A está para B assim como C está para D? Quando ambos forem iguais à mesma fração. Tá? Agora, como é que eu posso dizer, como é que eu posso definir A sobre D é igual a C sobre D no caso onde isso não é uma fração?
Aí o Eudóxio fala, quer dizer, o Eudóxio fala uma coisa que para nos ajudar a entender, eu posso traduzir assim. Nesse caso vai acontecer o seguinte, sempre que A sobre B, estiver entre duas frações, C sobre D estará entre as mesmas frações. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, olhando aqui para a diagonal do quadrado, eu vou chamar esse aqui de D1 e A1, tá? Que são outras letras, viu, Tereza? Mas poderia, é só porque eu estou dando outra letra que é diagonal lá, mas são esse A, B e C, tá? Se eu desenhar agora um outro quadrado diferente desse aqui, D2 e A2, então eu vou poder chegar à conclusão. Então, por estarem entre as mesmas duas frações, eles continuam proporcionais, é isso? É isso que o Eudóxio diz. Beleza? Mas só tem... Então, repara que aqui eu estou estabelecendo uma proporção, tá? Eu estou falando, esse D1 está para A1, assim como D2 está para A2. Beleza? Então, como é que eu sei que eles são proporcionais? Porque eles estão entre as mesmas frações. Porque eles não são uma fração, mas eles estão entre a mesma fração. Tranquilo? Só que não é só essas frações aqui. Aqui é importante ter o para todo. Beleza? Isso aí não é o precursor da definição de limite, né? É, de DD15. Então, disse isso, né? Uma especulação. Que o DD15 se inspirou nisso, eu não sei até quando. Depois que a gente falar de DD15, a gente volta a discutir isso. Mas isso é uma especulação, não sei se até que ponto é verdade, mas porque isso é uma ideia de corte também. Certo? Beleza? É uma ideia, quando a gente falar de corte de DD15, a gente vai tentar enxergar qual é a relação com isso. Porque DD15, já ouviram falar de corte de DD15? Alguém já estudou corte de DD15? Além do Arthur e do Leandro? Ah, beleza. Então, o corte de DD15, o DD15 vai fazer o seguinte, ele conceitua um número irracional. Como é que eu identifico um número irracional? Ou, pensando de outra forma, como é que eu localizo um número irracional? Eu localizo o número irracional olhando as frações que estão à direita e as frações que estão à esquerda. Por isso que é corte de DD15. Beleza? Ele vai fazendo aproximações racionais, né? Aproximações racionais da direita e da esquerda, beleza? Então, mas aqui, por isso que é importante o para todo, tá? Porque repara só, não são só essas frações, 7 quintos e 8 quintos. Eu tenho que ir pegando todas as frações possíveis, que estão de um lado ou de outro, beleza? Certo, pessoal? Tá? Porque só entre 7 quintos e 8 quintos tem infinitos números, obviamente. Só dizer que está entre 7 quintos e 8 quintos, eu não estou dizendo que isso aqui é igual a isso. Tá legal? D1 e A1. Não estou dizendo que isso aí é raiz de 2. Tem infinitos números entre 7 quintos e 8 quintos. Então eu estou dizendo que, como é que a gente pode traduzir a definição do DD15 para a matemática contemporânea? A gente pode traduzir assim: sempre que A sobre B ou D1 sobre A1, enfim, estiverem entre duas frações, C sobre D estará entre essas mesmas frações. Tranquilo? E para isso é importante pegar todas as frações possíveis. Porque aí é como se eu estivesse fechando, estão visualizando isso? Como se eu estivesse fechando esse intervalo. Beleza? Tranquilo? Fez sentido isso? Tá? Bom, aí só tem que pensar, não é assim que o DD15 não, é que o Eudóxio pensava, tá? Certo? Porque ele pensava isso, só que não sanduichando, mas multiplicando de um lado e multiplicando do outro. Porque ele fazia essa definição pela multiplicação de um segmento por um número. Tá? Então era multiplicando de um lado e multiplicando do outro. Mas o que é importante pensar aqui
é que nessa definição, implícita nessa definição de Eudóxio, tinha um processo que os gregos chamariam de exaustão, tá? Já ouviram falar, sabe o que é essa palavra? Que seria um processo de aproximações que não tinha ideia de infinito como a gente tem hoje, mas seria um processo de aproximações, digamos assim, arbitrárias, no sentido que são todas as possíveis. Por isso que o para todo é importante. Se eu pegar um só, não vai adiantar. São todos os possíveis. Beleza? Tranquilo? Então, isso nos ajuda a pensar que, para a gente conceituar os números reais, a gente precisa de uma ideia de aproximação infinita. Tá? Beleza? Ou, em outras palavras, isso nos ajuda a pensar uma coisa que é muito importante, que eu já falei, mas eu vou repetir muito, que vai ser muito importante daqui para frente. A gente não chega dos naturais até os reais apenas com procedimentos algébricos. Tá? Todas as maneiras possíveis de chegar nos reais envolvem alguma ideia de aproximação infinita. Procedimentos algébricos, que eu quero dizer, é só operações de soma e multiplicação, combinação dessas com os naturais. Beleza? Tranquilo? Então aqui, digamos assim, implícita nessa definição de Eudóxio, tem uma ideia de soma infinita. Ou de soma não, de aproximação infinita. Ou de aproximação tão pequena quanto se queira, ou algo assim. Beleza, pessoal? Fez sentido? Eu acho, vou falar uma parada só que eu deixei de falar no final, para vocês não se intimidarem. Eu acho isso super difícil. Não sei se vocês acharam também. Entender essa definição. Fala. Só para ver se eu pesquei legal, entendi que o senhor ali quis colocar os 2 sobre 5, né? Mas teria prejuízo se eu colocasse 3 sobre 2 ali do outro lado, por exemplo? Sim, não, então. Esse sobre 5 foi, que para mim foi que 1,4 era o mais fácil. Ele estava falando de 2 mas ali. poderia, justamente, não é sobre 5. Eu pensei assim, 1,4 e 1,5. Aí seria. Exatamente, mas você tem que pegar, justamente aqui é uma fração, 2 frações, um par de frações. Você tem que pegar todas as frações possíveis, aí você vai fazendo assim. Entendeu? Pode aumentar, né? É porque essas são mais simples. Isso, é porque essas são as mais fáceis que eu peguei na hora que eu consegui pegar, mesmo assim com certa dificuldade, pela mata, enfim. É muito engraçado isso, né? Quando a gente fala com pessoas que não são de matemática, elas sempre se surpreendem com a capacidade de fazer conta. Mas isso é importante, tá? A ideia é essa, são todas as frações que tiverem de um lado e todas as frações que tiverem do outro. Então, assim que a gente captura um número irracional, é isso que a gente está dizendo. Beleza? Prendendo ele entre as frações de um lado e do outro. Beleza? Então é isso, valeu. Intervalo. Alguém quer falar alguma coisa? Não. É porque na volta a gente vai mudar um pouco de assunto. Alguém quer falar mais alguma coisa? Foi de boa? Tá. Adorando.